família, boa noite a todos vocês. Fui ver uns vídeos aí pra tentar explicar aqui mais ou menos pelo que eu compreendi. Eu vou ler e tentar explicar o máximo do que eu entendi. Começando a história. Bom, matemática eu mandei os vídeos pra vocês. Então, vamos começar pelo imperialismo. O imperialismo foi no século XIX, igual está escrito aqui em cima, foi um processo de expansão do capitalismo industrial europeu. O imperialismo começou na Europa, foi um processo de expansão que os países capitalistas da Europa queria expandir, queria imperializar outros países, sacou? A crise do capitalismo na Europa, pois possui muitas indústrias e muitas mercadorias para poucos consumidores, fazendo a margem de lucro cair muito. Deixa eu ver se compreendi. A crise do capitalismo, pois possui muitas indústrias e muitas mercadorias para poucos consumidores, fazendo a margem de lucro cair muito. Pelo que eu entendo, o capitalismo na Europa tinha muitas indústrias. Na Europa tinha muitas indústrias e muita mercadoria na Europa, porém tinha pouca pessoa para consumir na Europa, entendeu? Fazendo o lucro da Europa cair bastante. Aí vem um texto aqui embaixo explicando: a solução desses países da Europa foi expandir o comércio para a África, Ásia e a América Latina. Então, tipo assim, na Europa estava tendo muita indústria, muitas mercadorias, não tinha ninguém para consumir. Então eles expandiram o comércio deles na África, na Ásia, na América Latina, fazendo o imperialismo nos outros países, nos outros continentes, para poder eles render mais, entendeu? Vender mais, ter mais lucro. Eles vão como é que fala? Eles vão colonizando países, entendeu? Vai entrando, vai invadindo e vão forçando o pessoal a comprar, fazer negócio com eles. Aqui, o objetivo era mercado consumidor mais matéria-prima. Eles queriam um pessoal para consumir e queria matéria-prima. Então ele queria pessoas para comprar o produto da Europa, pessoas para comprar seus produtos, e eles queriam mais matérias-primas para poder fazer mais coisa, entendeu? E onde tinha muita matéria-prima era na África, era cheio de coisa. Ficou conhecido também como neocolonialismo. Neocolonialismo seria países pequenos fazendo bastante estrago. São pequenos, mas com uma grande potência. Exemplo, a Inglaterra, ela era um país não tão enorme, entendeu? Mas ela tinha uma potência absurda. A Inglaterra vamos dizer que a Inglaterra, acho que ela começou um pouco do imperialismo, saindo para fora da Europa, colonizando outros países, colonizando a Ásia, a África, atrás de pessoas para comprar produto delas, atrás de mais matérias-primas para poder produzir mais e mais. Potências da época, Inglaterra e França, entendeu? Eram as duas potências que existiam no imperialismo, era a Inglaterra e a França. Os europeus usavam o darwinismo social como justificativa para o neocolonialismo, porque é o seguinte: os europeus, eles colonizavam os países e eles usavam o darwinismo social como desculpa, porque na cabeça dos europeus, os outros países, sem ser a Europa, eram menos evoluídos, porque a teoria do darwinismo social é que espécies ainda não evoluem, espécies são mais evoluídas do que a outra. Só que o darwinismo, ele não fala de espécies de ser humano, ele fala de espécies de animais, de outra coisa do tipo. Então os europeus interpretaram isso mal e usou isso como desculpa para colonizar outros países. Deu para entender mais ou menos? Que, tipo assim, reformulando, os europeus colonizavam os países e usaram o darwinismo social como desculpa, falando que
Os europeus são raças, são o pessoal evoluído, e tudo fora da Europa era o pessoal menos evoluído. Existiam três raças: os europeus, e mais outros dois. É mais ou menos isso. Racismo científico, vamos lá. Raças evoluídas e raças atrasadas. O homem branco se via na obrigação de levar a civilização para outros países. É o que eu acabei de falar aqui. Na cabeça deles existiam raças evoluídas e raças atrasadas. Evoluídas era a Europa e atrasadas era todo o povo fora da Europa, cara. Fora da Europa, a África ou a Ásia. Na Europa praticamente só tinha homem branco, né? A Europa dominou a África e a Ásia com força militar. Levaram e A Europa dominou a África e a Ásia com força militar. Levaram e impuseram todas as línguas, roupas, culturas, religião europeia com objetivo econômico. Então a Europa, né, ele dominou a África, dominou a Ásia com força bruta, com força militar, e eles impuseram nesses países da Ásia todos saberem a língua inglesa, todos saberem a língua da Europa, né, da Inglaterra, roupas que eram modas na Europa, cultura da Europa, a religião europeia, que se eu não me engano era o catolicismo, né, que eles queriam forçar a África, a Ásia a ter a religião deles, as roupas, as culturas dele, e tudo isso com um objetivo econômico, para a Europa ganhar mais dinheiro durante isso, entendeu? E lembrando que mais ou menos quem impulsionou praticamente todo o imperialismo foi a Inglaterra. Por isso que eu falo que todas as línguas seria mais ou menos a língua inglesa, porque a Inglaterra era mais forte. Partilha da África, que na Conferência de Berlim os europeus dividiram o continente africano entre eles. Então foi mais ou menos o seguinte: teve a unificação da Itália e a unificação da Alemanha, ok? Teve a unificação da Itália e teve a unificação da Alemanha, e eles se tornaram países, a Alemanha e a Itália se tornaram países muito atrasados. Então todo mundo na Europa já era um país e só a Alemanha e a Itália que estavam atrás, né? Então eles queriam, a Itália e a Alemanha, eles queriam países para poder dominarem, para poder ter um lucro econômico também. Aí aconteceu a partilha da África. Teve uma conferência em Berlim, na Alemanha, que todos os europeus fizeram uma reunião e dividiram o continente africano entre todo o pessoal da Europa. Então, tipo assim, foi uma corrida imperialista, se eu não me engano, que mais ou menos o pessoal ali da Europa mandou um monte de gente de cada país, tipo assim, mandou um monte de gente da Alemanha, da Inglaterra, da França para a África, então, para poder dominar cada parte do continente africano. Tipo, se tinha um pessoal da Alemanha vivendo na África, aquele lugar era da Alemanha. Se tinha um pessoal na África, que era francês, aquele lugar era da França, entendeu? Então essa partilha da África foi uma divisão de todo o continente africano, quase todo, se eu não me engano, da África, dividindo para os países europeus. Que isso aí mais para frente vai dar um... Bom, pelo que eu entendi, é um negócio bem interessante, porque quando eles vão dividir a África, eles dividem a África para a Alemanha, para a França, para a Inglaterra e outros. Isso reflete até hoje em dia, porque nessa divisão eles misturaram todos os povos da África. Então tinha povos dentro da África que se odiavam, tinha tribos que se odeiam. Então com essa junção, com essa divisão
do continente africano, muitas tribos que não se gostavam ficaram juntas. E durante o século XIX, durante o decorrer da história, teve muitos conflitos, dentro da África pelos próprios povos mesmo, e isso resulta hoje em dia, porque na África tem muita guerra civil justamente por causa disso, por juntarem povos que não se gostam. Aí o pessoal faz guerra civil, dá briga, é muito, muito louco. Continuando, mesmo com a forte resistência dos africanos e asiáticos, a Europa, por meio de violência, consegue impor seu padrão. Então, mesmo com o africano, o asiático resistindo para não ser colonizado pela Inglaterra, pelos europeus, infelizmente a Europa, com muita violência, impôs seu padrão com tratados, coisas do tipo. O que mais sofreu aqui foi a Ásia. Eu vou terminar de falar o resumo e já explico por quê. Este mesmo processo aconteceu na América Latina, mas ao invés da Europa, foi os Estados Unidos. Então, basicamente assim, teve o processo de imperialismo na Europa, né, que a Europa colonizou a África, a Ásia, e também teve o imperialismo aqui nos Estados Unidos, aqui na América Latina, que os Estados Unidos, ele viu que o pessoal da Europa estava fazendo isso e não ficou atrás, né? Ele saiu tentando colonizar o México, outros países ao redor dele, entendeu? Que foi fazendo essa junção. E é basicamente isso. E o porquê da Ásia foi a que mais sofreu, porque ela tentou resistir muito contra o imperialismo da Europa. Então, quanto mais a Ásia resistia, tipo assim, a Europa dominava a Ásia tentava resistir, fazia uma guerra e a Ásia perdia. A Europa vinha e colocava mais tratados com a Ásia, entendeu? Tipo, a Europa forçou a Ásia melhor. Explicando mais detalhado, a Inglaterra forçou a China a abrir os portos para a Inglaterra, para o pessoal da Europa, para poder começar, obrigando a Ásia a comercializar com a Europa, com a Inglaterra, com o pessoal de lá. Teve muitas brigas e por aí vai, né? E tem muita mais coisa interessante. Fala que no imperialismo o Japão se uniu com os Estados Unidos e o Japão saiu puxando briga com todo mundo e ganhou, algo muito louco. Vamos continuar aqui, passando para uma outra página, falando sobre imperialismo. Agora vamos falar sobre os Estados Unidos no século XIX. Ok. Nesse período, os Estados Unidos está consolidando sua independência e começando um processo de se tornar uma potência no século XX. Então, no século XIX, os Estados Unidos está tentando consolidar sua independência e está começando um processo para potencializar todos os Estados Unidos para chegar no século XX muito bem, sacou? Vamos lá, as ideologias que tinham na época. Destino Manifesto tem início no século XIX e tem como ideia central a missão dos Estados Unidos levar desenvolvimento para outros países da América. Foi como aconteceu lá no imperialismo. Os Estados Unidos, né, as 13 colônias que tinham nos Estados Unidos, elas tinham uma ideia de levar o desenvolvimento dentro da América para outros países, como o México, Cuba, Filipinas e por aí vai. Deu para entender muito mais ou menos? Os Estados Unidos queria levar o desenvolvimento para outros países, e isso, outros países da América. E isso é uma ideia do manifesto. Agora, uma doutrina Monroe, se não me engano, é América para os americanos. Toda a América é só para os americanos. Vamos lá. Essa ideologia foi formada, após a queda de Napoleão e a reconfiguração dos territórios europeus. Os europeus temiam que os Estados Unidos temia que a Inglaterra recolonizasse o país
já independente. Então, o presidente da época afirmou que qualquer tentativa contra os Estados Unidos seria considerado um ataque. Então, como assim? Essa ideologia foi formada depois da queda de Napoleão e o coração dos europeus. E, ok, quando a Inglaterra estava... A Inglaterra é o que mais colonizou, o que mais colonizou no imperialismo lá na Europa. Então os Estados Unidos ficou com medo da Inglaterra chegar na América e recolonizar os países que os Estados Unidos já tinha colonizado. Então eles falaram isso, América para os americanos. Então toda a América era só para os americanos na ideia dos Estados Unidos. Então aí já vem falando essa frase que o presidente afirmou na época que qualquer tentativa contra os Estados Unidos seria um ataque. Então qualquer tentativa que a Inglaterra ou um outro país tentasse colonizar os Estados Unidos, isso seria um ataque que geraria guerra e coisas do tipo. Aí um fato curioso, que por causa desse medo, os Estados Unidos se juntou com o Japão e os dois fizeram conselhos, fizeram relações econômicas, relações de tudo para poderem não se ficarem atrás do imperialismo, entendeu? Então eles não ficaram atrás e se juntaram para poder colonizar mais, ganharem mais espaços, para poder colonizar, ficar muito forte. Expansão territorial. Vamos lá. Os 13 estados da época se localizavam no leste dos Estados Unidos. Então viram na necessidade de explorar o oeste do território em busca de novas matérias-primas e outras coisas. Essa expansão se deve por meio de conflitos ou compra. Nos Estados Unidos, lá na época, existiam 13 estados. 13 estados independentes, entendeu? Estavam ali, mas eram 13 estados que eram independentes, não se juntavam e coisas do tipo, né? E tudo isso se localizava nos Estados Unidos. E esses estados, eles precisavam de novas matérias-primas e outras coisas. Então eles foram buscar uma expansão pro oeste dos Estados Unidos. Norte, sul, leste, eu não sei se é pra direita ou pra esquerda. O oeste, eu acho que é norte, sul, leste, acho que é pra cá o oeste, né? Acho que é pra cá, se eu não me engano. E então foi mais ou menos isso. A expansão territorial é que os 13 estados na época, que se localizavam nos Estados Unidos, precisavam de novas precisavam explorar o oeste porque precisavam de novas matérias-primas e outras coisas, novos recursos, né? E Guerra do México. Guerra do México é conflito gerado por interesse territorial. Os EUAs venceram a guerra, os Estados Unidos venceram a guerra e anexaram várias partes do território mexicano ao território dos Estados Unidos. Que é o que eu falei. Os Estados Unidos não queria ficar atrás na época do imperialismo, então ele tentou sair para fora também. Ele tentou sair para fora para poder colonizar algum país. E eles começaram pelo México, e por isso teve essa guerra do México. Os Estados Unidos invadiu o México para tentar pegar territórios e conseguiram, né? Algumas partes que eram do México e hoje em dia é dos Estados Unidos, que seria hoje em dia o que seria do México, o que era do México, eu não sei, mas é basicamente isso. Guerra do México, os Estados Unidos eles tentaram colonizar o México, pegaram algumas partes do território mexicano e virou parte dos Estados Unidos. Expansão para o oeste. Voltando lá em cima, os colonos começavam a ir para o oeste em busca de expansão territorial e metais preciosos. Neste processo, muitos originários perderam suas casas e outros morreram. Ok. Então, em busca para o oeste, né, os estados
as colônias, né, que falavam os três estados, em busca do oeste, em busca de expandir o território para o oeste e achar mais recursos, matérias-primas, metais preciosos. Neste processo, muitas pessoas, muitos colonos originários perderam suas casas e muitas morreram. É basicamente isso. Imperialismo, Estados Unidos, política do Big Stick. Política Big Stick dizia que os Estados Unidos poderia intervir militarmente em países que ele considerasse que não estava favorecendo eles de alguma forma. Então, nos Estados Unidos, eles criaram uma política chamada Big Stick, que o país que eles vissem, o país que eles olhassem e via e fala: caraca, esse país não está favorecendo os Estados Unidos de forma alguma, eles poderiam intervir militarmente lá. Exemplo, eles viram o México, os Estados Unidos olharam o México e falaram: caraca, esse país não está me agregando nada. Eles foram lá, invadiram o México, tentaram colonizar o México e pegaram algumas partes dos Estados Unidos. E é basicamente isso. Os caras criaram uma lei, né, para poder invadir outros países que eles achavam que não estivesse ajudando eles de alguma forma. Agora, finalizando essa parte dos Estados Unidos, tem mais uma parte. Tem o Segundo Reinado. Guerra de secessão, de secessão ou Guerra Civil Americana. Vamos lá. Essa guerra aconteceu entre as colônias dos Estados Unidos, as 13 colônias, por motivos como divergências e interesses entre colonos, questão alfandegárias, questão escravista. Muito importante esse fato, já vou explicar, que seria o Sul a favor da escravidão e o Norte contra. Exemplo, os Estados Unidos é uma bola, vamos exemplificar. Os Estados Unidos esse aqui tudo é Estados Unidos, as 13 colônias estão aqui. Aí meio que tinha uma linha aqui é o Norte e aqui é o Sul. Essa parte do Norte era as colônias, né? Eu não sei se era já países, mas eram as colônias onde já estava mais desenvolvidos, tinha mais questões econômicas melhores do que o Sul. E nessa parte do Norte o pessoal já não achava que a questão da escravidão dava dinheiro. Então o Norte não apoiava muito a escravidão, eles eram abolicionistas. E o Sul apoiava totalmente, a região Sul apoiava totalmente a questão escravista. Eles apoiavam que a escravidão era boa e rendia. Então tinha um conflito, Norte contra Sul. O Norte não achava que a escravidão ajudava, e o Sul achava que a escravidão era boa. Voltando pro texto, a diferença de pensamentos. A diferença de pensamentos entre a região Norte e a região Sul durou muito tempo e cada vez foi ficando mais intensa. Essa discussão, essa guerra, durou 4 anos, se eu não me engano, né? Durou 4 anos e foi ficando muito intensa, pois essas duas regiões, Norte e Sul, estavam insatisfeitas com as leis criadas pelo governo, porque com a eleição de Abraham Lincoln, os estados do Norte ficaram mais favorecidos por ele ser abolicionista e protecionista. Com isso, os estados do Sul decidiram se separar do restante do país, tendo como nome Estados Confederados. Tá, vocês entenderam que o Norte não queria mais a escravidão e o Sul achava que a escravidão era da hora. Tá, isso foi ficando intenso, essa discussão entre eles. Foram criadas leis pelo governo, que o governo dos Estados Unidos na época
criaram leis falando que a escravidão não era da hora. Porque, e quem que era esse cara que falou isso? Era o Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln, ele era abolicionista e protecionista. Então ele era contra a escravidão, ele era a favor da economia boa, né, sem nada de escravos. E o pessoal do sul não curtia isso, porque o Abraham Lincoln, ele é abolicionista, então ele estava favorecendo a região do norte. O norte que não queria a escravidão, o sul queria a escravidão. Então, durante todo os Estados Unidos, o Abraham Lincoln foi eleito e ele não queria a escravidão. Então, ele meio que estava favorecendo só o norte, o sul não. E o sul, a parte do sul ficou muito grilado, né? Eles ficaram insatisfeitos e decidiram se separar do restante dos Estados Unidos, chamado Estados Confederados. Aí é que fala que os estados do norte não aceitaram essa separação. Por quê? Porque o estado do norte e sul as 13 colônias já tinham se tornado os Estados Unidos da América, né? Por isso que chama Estados Unidos da América. Já todos aceitaram ser um só. Aí o sul queria se separar e o norte não aceitou. Falou, não, que isso, vocês têm que ficar com nós agora até o fim. Vocês aceitaram isso, vocês não sei se assinaram um termo ou não, mas o norte não queria que o sul se separasse. E isso gerou conflito, que vai continuar aqui no texto. Então, né, o sul queria se separar do norte, o sul queria sair dos Estados Unidos, e ele o sul se denominou Estados Confederados. Então, eles queriam que existisse os Estados Unidos, que é o norte, e o sul chamava Estados Confederados. Aí declara guerra, o norte declara guerra contra eles, contra o sul. E teve essa discussão, né? O fim do conflito foi em 1865, após 4 anos de guerra, e onde os estados do sul foram anexados aos EUAs novamente. Então, o norte teve meio que uma guerra contra o sul, né, durante 4 anos, e rolou muita briga, rolou discussão, né? Tiveram muitas mortes. Teve essa briga. E depois de 4 anos, o norte ganhou, né? Explicando melhor. Esquece isso aqui um pouco, que eu vou tentar explicar um pouco do que eu entendi lá. Que tipo assim, durante o norte e sul, na época lá dos Estados Unidos, né, nessa época aqui, tinham que ter tinha que ser equilibrado, tinha que ter um país abolicionista e um país escravista. Então, tipo, se existiam 10 países ao todo, 5 tinha que ser escravista e 5 tinha que ser abolicionista. Só que durante todo o processo, né, mais países queriam ser abolicionista do que escravista. Isso foi gerando conflito, que voltando aconteceu essa guerra e pá. Deu pra entender mais ou menos como é que foi? Existe o norte e o sul, né? O norte era abolicionista e o sul era praticamente escravista. O Abraham Lincoln foi eleito, né, nos Estados Unidos, só que o Abraham Lincoln, ele é abolicionista, então favoreceu só o norte. O sul não curtiu, o sul queria se separar dos Estados Unidos da América, o norte não aceitou. Oficializaram uma guerra civil americana, que o norte contra o sul, aconteceu essa guerra. Depois de 4 anos, gerou o fim do conflito, né, onde os estados do sul que se separaram, os estados do sul separados dos Estados Unidos, foram anexados novamente, né, e tiveram as consequências dessa guerra, que foram o fortalecimento do capitalismo no país. Teve muito desenvolvimento industrial, tiveram mais de 600 mil mortos por causa dessa guerra. Mecanização da agricultura, política protecionista,
13ª e 14ª emenda da Constituição que favorecia os negros, políticas discriminatórias, surgimento de grupos racistas que perseguiam os negros, o Ku Klux Klan. Então, teve as consequências da guerra, né? O capitalismo ficou muito forte no país, teve desenvolvimento industrial, porque o norte ele era muito, já era muito bastante avançado, né? Então a parte norte dos Estados Unidos venceu a guerra, então meio que todos os Estados Unidos virou praticamente abolicionista. Todos os estados tanto norte quanto sul virou abolicionista, né? E tiveram muito desenvolvimento industrial. O capitalismo cresceu, os Estados Unidos virou uma potência mundial por causa disso, né? 600 mil mortos, mecanização da agricultura. O que seria a mecanização da agricultura? Na corrida para o oeste, na expansão territorial que o pessoal tentou, tava em busca de novos recursos na parte oeste dos Estados Unidos. Eles conseguiram, colonizaram a parte oeste, né? E depois de muito tempo, os Estados Unidos eles fizeram uma reforma agrária, né? Porque eles conseguiram colonizar a parte oeste dos Estados Unidos e ficou muita terra vazia. Então eles fizeram uma mecanização da agricultura, fizeram uma reforma agrária. Eles dividiram as terras, dividiram várias terrinhas no oeste, e por preços baratos para muitas pessoas, para muitos estados comprarem essa parte do oeste e crescer ainda mais nos Estados Unidos. Eles falam mecanização da agricultura. Deu para entender? Ou tá confuso? Ou tá política protecionista, né? Que seria basicamente uma política abolicionista, né? Que tentava ser uma política mais liberal, contra a escravidão, coisa do tipo. Tiveram 13ª e 14ª emenda na Constituição que favorecia os negros, né? Tiveram algumas questões na Constituição que favoreciam os negros, né? Porém, ainda tinha muitas políticas discriminatórias. E como o norte conseguiu ganhar do sul e todo o país dos Estados Unidos virou abolicionista, ficaram pequenos grupos que não aceitaram isso, pequenos grupos que era a favor total do racismo. E com isso surgiu muitos grupos de racistas e ficou um muito famoso, que é o Ku Klux Klan, que é o KKK dos Estados Unidos, que são homens brancos e racistas que perseguiam e matavam os negros e judeus também, se eu não me engano. Então é basicamente isso. E até hoje existe essa porra aqui, ó. Até hoje existe, só que com menos influência, né? E quem já assistiu Bad Boys, no Bad Boys 2, no começo do filme, tem os caras de branco. Aí esses gays aqui, ó, esses caras aqui falando, tentando matar os negros, e os Bad Boys matam eles. Muito louco, né? Gente, a história é basicamente isso, né? Não tem... caralho, tem a porra do Segundo Reinado, mano. Poxa. Ai, tava achando que acabou. Vamos lá, né? Parte do Segundo Reinado. O Segundo Reinado a gente já sabe, né? Teve início com o golpe da maioridade, que o pessoal deu um golpe no estado pro filho do Dom Pedro I se tornar imperador com 14 anos de idade, né? Os liberais queriam limitar o poder do imperador e para isso queriam criar o parlamentarismo. Então, tipo assim, o pessoal liberal, eles queriam limitar o poder do imperador e para criar um regime, para criar um governo parlamentarista. Por quê?
porque todo o poder do Brasil, vamos dizer assim, estava na mão de um cara só, do Dom Pedro II, né? Se eu não me engano, estava na mão do Dom Pedro. Então os liberais queriam criar uma política parlamentarista, ok? O rei conseguiu desmanchar o Partido Liberal e convocou novas eleições para criar um parlamento com maioria conservadora. Então, tipo assim, tinha um Partido Liberal, né, que queria acabar com o poder do imperador. Tipo assim, o pessoal liberal queria acabar com o poder só do imperialista, né, só do imperador. Eles queriam que o poder fosse mais espalhado, acabasse aquele poder centralizado, né? E o rei, ele conseguiu desmanchar esses caras que queria melhorar a política. Ele conseguiu desmanchar e ele fez novas eleições para criar um parlamento só de cara conservador. Ele criou um parlamento só de cara que era do interesse dele, entendeu? Então já era ruim, ficou mais bosta ainda. Eleições do cacete. Caralho, não sabia desse nome não. Criação de um parlamento com maioria conservadora e cheio de fraudes e corrupções. Foi o que eu acabei de dizer. As eleições foram horríveis, né? E o Dom Pedro criou um parlamento com pessoas que eram conservadoras, que apoiavam o poder moderador, o poder centralizado só em um cara só no rei, né? E essa eleição foi cheia de fraudes, corrupções, teve dinheiro, teve compra de voto e tal, né? Dom Pedro II conseguiu pacificar revoltas que se estendiam do primeiro reinado, como balaiada, cabanagem, ferropilha. Então Dom Pedro, ele conseguiu pacificar, né? Não diria acabou, mas ele conseguiu conter as revoltas que tinha lá na época do Dom Pedro I, que era o primeiro reinado, que era balaiada, que se eu não me engano era no Maranhão, né? Cabanagem, que era, se não me engano, era na Bahia, no sul, no sudeste não, no norte do Brasil. Ferropilha, que era uma revolta que tinha lá no sul do Brasil, né? Ok, agora vamos pro parlamentarismo às avessas. Muito interessante isso. É algo que dá pra você pegar para entender, é maravilhoso. Olha lá, o parlamentarismo às avessas foi baseado no parlamentarismo britânico, mas com regras totalmente diferentes, como por exemplo a escolha do primeiro-ministro, que era escolhido pelo imperador e não pelo parlamento, além dele poder anular as leis criadas pelo legislativo e convocar novas eleições para um novo parlamento quando quisesse. Vamos lá. O parlamentarismo às avessas era o seguinte: o Dom Pedro, né, Dom Pedro II, ele queria um parlamento que era parecido com o britânico. Ele queria um parlamento inglês. Ele queria o parlamento do Brasil fosse igual da Inglaterra, que era o ministro. Vamos lá, tinha um ministro, o primeiro-ministro, que é o cara que é tipo um rei, né, o primeiro-ministro, só que tinha o primeiro-ministro e o parlamento em volta dele. Só que o primeiro-ministro, ele não tinha muita influência. Na Inglaterra, o primeiro-ministro, ele tinha alguns poderes, só que o que mais tinha poder era o parlamento. Então, o primeiro-ministro era só uma referência. Só que aqui ele fez totalmente diferente, né? Ele escolheu um primeiro-ministro. O imperador, o Dom Pedro, ele escolheu um primeiro-ministro em vez do parlamento, que é várias pessoas, escolher o primeiro-ministro. Isso já foi totalmente ao contrário do parlamentarismo britânico. E além de anular leis criadas pelo legislativo e convocar novas eleições para o novo parlamento. Então,
Ai, cara, como é que eu tinha colocado lá no trabalho? Que é tipo assim, o Dom Pedro, ele queria que o parlamento fosse britânico, só que ele fez as regras totalmente ao contrário. Primeiro, o parlamentarismo britânico pro Dom Pedro fazer um parlamentarismo britânico aqui no Brasil, o Dom Pedro tinha que ter quase nada de poder, ele colocar o poder nas mãos do parlamento, que é várias pessoas, né? E isso ele já não fez. Então, ele criou um parlamento, escolheu um primeiro-ministro, né? Só que, em vez do primeiro-ministro e o parlamento ajudar o Dom Pedro nas leis, no poder, ele deixa o poder só para si. Ele não acabou com o poder moderador, né, que é o poder centralizado só no rei, só no imperador. E então, tipo assim, eu não sei se eu tô explicando certo. Poxa, gente, perdão. É difícil, mas não é difícil. Tá. Mas deu pra entender um pouco, mais ou menos, que tipo assim, o Dom Pedro queria um parlamentarismo britânico, né, que era o primeiro-ministro, que era escolhido pelo parlamento, só que aqui no Brasil ele fez totalmente o contrário. O primeiro-ministro, em vez de ser escolhido pelo parlamento, ele mesmo escolheu, né? Então, aí tipo assim, em vez do parlamento ter mais poder que o primeiro-ministro, que o imperador, ele não mudou isso, ele deixou só o imperador com poder, criando esse parlamento, esse ministro à parte. Então, mesmo o parlamento e o primeiro-ministro tomando umas decisões do país, a última voz ainda era ele, né? Então meio que não adiantava de nada. E então por isso chama parlamentarismo às avessas, parlamentarismo ao contrário, sabe? Avessas do avesso, avessas, avesso, avessas do avesso, entendeu? Por isso chama parlamentarismo às avessas, porque foi totalmente ao contrário do parlamentarismo britânico. Então, para entender mais ou menos bem, vou tentar resumir de novo, para tentar o mais específico possível. Tinha um parlamentarismo britânico com regras. O primeiro-ministro, ele não tinha tanto poder, o que tinha muito poder era o parlamento, né? Só que aqui no Brasil, o Dom Pedro escolheu o primeiro-ministro e escolheu o parlamento, só que quem dava a última voz era ele. Então já era ao contrário do britânico, né? Ele escolheu o primeiro-ministro, escolheu o parlamento, só que ele podia anular as leis que o parlamento legislava, né? O parlamento fazia uma lei, aí ele escolhia se ele aceitava ou não, e ele podia começar novas eleições para um novo parlamento quando ele quisesse. Então ele podia trocar esse parlamento aqui a hora que ele quisesse, sacou? Vamos para a próxima, que é a Revolução Praieira. Ocorreu no Pernambuco contra a formação de novo parlamento com maioria conservadora. Suas ideologias foram baseadas na Primavera dos Povos. Ocorreu no Pernambuco contra a formação de novo parlamento com maioria conservadora. Então a Revolução Praieira foi no Pernambuco, e essa revolução era contra um novo parlamento com maioria do pessoal conservador. Então o pessoal do Pernambuco fizeram uma revolução contra o pessoal que queria o mal, que não queria que acabasse com a escravidão, não queria que acabasse não queria que acabasse com a escravidão praticamente, sabe? Eles fizeram uma revolta para o pessoal ter mais direitos e pá. A Revolução Praieira foi baseada na Primavera dos Povos, porque na época que aconteceu essa Revolução Praieira, estava acontecendo a Primavera dos Povos, né? Que a Primavera dos Povos foi as revoltas lá na Europa, de várias revoltas dentro dos países tentando acabar com a ditadura, acabar com o negócio e pá. Foi criado um manifesto ao mundo que defendia o liberalismo,
o voto universal, liberdade de imprensa, fim de escravidão, socialização dos meios de produção, etc. Esse movimento foi fortemente reprimido e pacificado em 1850. Pelo que eu entendi, aconteceu a Revolução e eles conseguiram. Eles criaram um manifesto ao mundo que defendia o negócio liberal, defendia o voto universal, o voto de negros, o voto de, se eu não me engano, até de mulheres, né? Eles conseguiram a liberdade de imprensa, não tinha... como é que é algo quando você priva? Eles não colocaram censuras na imprensa, todo mundo podia expressar o que queria, né? Acabou com a escravidão, socialização nos meios de produção, né? Eles se socializaram entre si para todo mundo produzir certo e tal. Só que esse movimento ele foi reprimido pelo governo, né? Eles acabaram com isso tudo de novo e pacificaram o pessoal do Pernambuco em 1950. Então os caras fez tudo isso, os caras lutou, conseguiu o voto universal, liberdade de imprensa, acabou com a escravidão, se socializaram nos meios de produção e depois o governo foi em Pernambuco, reprimiu todo mundo e reprimiu e pacificou, bateram e fez eles ficarem de boa em 1850. Então meio que não adiantou de nada, igual a Primavera dos Povos. Que a Primavera dos Povos, o pessoal teve revoltas, conseguiram, mas depois de um tempo o governo foi lá e comeu a bunda deles de novo e meio que não adiantou nada. Essa revolução praieira, sabe? Os caras conseguiram, mas depois foi reprimido e foi pacificando de pouco a pouco em 1850. Sacou? Política de conciliação. Dom Pedro cria um gabinete de conciliação, onde possui liberais e conservadores e consegue uma estabilidade política por alguns anos. Então, Dom Pedro ele cria um gabinete de conciliação para o pessoal liberal e o conservador, eles tentarem se entender e deu certo, né? Ele consegue uma estabilidade política por alguns anos, né? Aí quando... é basicamente isso. O Pedro criou um lugar, um gabinete, onde o pessoal liberal que queria economia, queria o voto livre, e o pessoal conservador, que era mais fechado, queria escravidão, ele consegue fazer os caras se entender um pouco. Aí gera uma estabilidade política por alguns anos. E é isso, gente. Acabou esse caralho, né? Agora vamos dormir. Vamos descansar todos. Espero que vocês compreendam. Isso é quase 1 hora de vídeo. Fechou? Beijão. Com Deus. Até mais, gente.